Seja bem-vindo ao canal da Rádio Teletema no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. E agora nós vamos conversar com um grande comunicador, também diretor de emissoras, ele que é da Rádio Nativa de São Paulo, Rádio Minas FM, entre tantas outras emissoras. Temos a honra de conversar aqui no Espaço da Inclusão com Jones Mendes. Jones, boa tarde, obrigado pela atenção, prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde a todos os ouvintes, prazer é meu fazer parte dessa entrevista e obrigado pela honra do convite. Nós agradecemos. Bom, Jones, primeiro fala um pouco da sua carreira, né? Por que você resolveu seguir aí pelo ramo da comunicação? Eu tenho 31 anos de profissão, eu comecei muito novo, muito moleque, muito menino. Na verdade, eu costumo dizer que eu não escolhi, não. Eu fui escolhido pela profissão, uma bênção, uma grande missão que me foi dada. A partir do momento que eu compreendi que era uma missão, aí a gente levou isso mais a sério. Eu comecei, muito que por acaso, terminando o colegial, nem tinha terminado o colegial ainda, estava com 16 anos, e meu professor na época, um dos professores, ia ser o gerente de operações de uma rádio nova que ia inaugurar na cidade. A cidade é Euclides da Cunha, Bahia. Isso no comecinho dos anos 90. Na verdade, 1990. E acho que fui tocado pelo bichinho do rádio naquele momento. Eu fazia muito por acaso, fazia algumas peças teatrais e tal, mas tudo muito amador, e foi em busca de uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Eu sempre quis trabalhar com isso, alguma coisa com arte, né? Televisão, arte, teatro, e acabei indo parar no rádio. E fui ficando, fui indo. Depois de um tempo, eu descobri que era isso mesmo que eu queria definir como profissão e carreira para minha vida, e resolvi partir para São Paulo, estudar e buscar as oportunidades que me foram dadas, e aqui estou, depois de 30 anos, contando essa história para vocês. Que bacana. E o rádio completou 100 anos recentemente. Como que você vê as transformações do rádio nesses 100 anos daqui em diante? Como tudo que evolui, né? E o engraçado é que o rádio, que é um veículo centenário, secular, ele não envelhece. Ele não envelhece. E qual será o segredo deste rádio não envelhecer, né? É exatamente na sua forma como ele lidar com as transformações, com as tecnologias. Né? Já foi dado como morto quando surgiu a televisão, há 70 anos atrás, e depois, quando surgiu a internet, o rádio já era. Depois vieram as plataformas digitais, agora o rádio acaba. Depois vieram as redes sociais, aí o rádio morreu. E até agora a gente está convivendo com o rádio. Tá mais para essas tecnologias acabarem e chegarem outras do que o rádio, porque o rádio se reinventa, né? E tem uma coisa que nenhum outro veículo tem, que é a proximidade, a confiança, a credibilidade que ele tem junto aos seus ouvintes. A facilidade como ele tem de comunicar. Hoje, cada vez mais, com tecnologia, você leva para onde você quiser, você recorda, se você está fora do seu país, né, você está longe, milhares de quilômetros, você basta ligar o seu aplicativo, o seu radinho, que você mata a saudade das músicas da região onde você é, das pessoas que te cercam. É isso, esse é o grande barato do rádio, é único e indescritível. As transformações em tecnologia foram várias, né, muitas, desde a válvula, o transistor. Hoje você tem rádio no seu aparelho celular, hoje você tem rádio com imagem, todo mundo transmite live o tempo todo. Hoje você pode fazer uma entrevista com essa facilidade que nós estamos fazendo, essa daqui hoje, né? Então é isso, a tecnologia veio para somar, e o rádio é muito espertinho. O rádio é muito ligeiro, ele detecta isso e já pega para ele, então por isso que nós estamos aqui nesse momento hoje. Sem dúvida. Essa questão do rádio com imagem, antigamente não se tinha isso. Hoje tem câmeras nos estúdios. Isso de uma forma não tirou um pouco aquele brilho de você imaginar como é que era os estúdios, as pessoas, não tirou um pouco esse brilho? Não, mas justamente isso, o rádio evoluiu. Por que você pode ver o apresentador do jornal? Por que você para ver uma live com um youtuber? Por que você para assistir um streaming? Por que você para assistir outras coisas? E por que não parar para ver o seu locutor fazendo uma mensagem? Por que não parar para ver ele conversar com você? A ilusão. A ilusão é uma coisa de cada um. O rádio tinha essa magia? Tinha. Ele não deixou de ter. Até porque quem não quer, não vai lá ver, né? Mas a gente imaginava, fica no imaginário popular. Ok, maravilhoso, lindo. Mas nós estamos falando de século XXI, nós estamos falando de 2022. Eu vou fazer uma live agora, quem quiser dar uma olhada, quem quiser manter a ilusão ou a magia, não vai lá olhar. Simples assim. Mas não existe mais
rádio sem imagem. Esqueçam, senhores, hoje é a imagem associada ao rádio. E daqui para frente vai ser mais ainda. E a banda do FM esticada? Quais os benefícios que isso vai ter, né? Inclusive tem rádio aqui em São Paulo, Rádio Capital, que inclusive já está no FM, né? Com essa questão da banda esticada. Aí eu acho um atraso porque já devíamos ter mais equipamentos, mais emissoras na banda esticada, isso para grandes cidades, né? Com a migração, com o fim do AM para o FM, para as grandes cidades que já têm o dial cheio, aí as emissoras que já não cabem a mim vão para o dial estendido para trás, né? De 88 para trás, de 107, de 108 para frente. Mas não temos equipamentos, quer dizer, agora já até temos, mas os mais antigos não funcionam, né? É como o rádio digital. Rádio digital, cadê? O rádio digital não vingou até hoje no Brasil. Eu não sei se por qual motivo, se é tecnológico, sei lá se é cultural, se é político, se é dinheiro, se é empresarial. Mas o rádio digital, nós estamos com ele aí capengando há 15, quase 20 anos e não se tem notícia, né? Aí é que tá. Então eu acho que o DAI estendido para as grandes cidades é válido, mas é preciso fabricar mais aparelhos e atualizar as pessoas com isso, que a maioria dos aparelhos não tem. A maioria vai só até ali o 87.5, né? Que é a frequência das rádios comunitárias. Não tem mais para trás 70 e poucos, 79, 74 e acima de 108. Vamos esperar para que as coisas andem com mais velocidade em relação a isso. O rádio, hoje, ele tem várias opções, né, de você se ouvir. E como que você vê as rádios web, o surgimento das rádios web e a fixação delas? Eu esperaria mais da rádio web. Eu acho que aí sofre um pouco. Aí tem a concorrência, porque a própria rádio convencional está na internet. Em alguns países, a rádio web é até forte, mas na maioria das vezes não, ela engatinha aqui no Brasil também. Eu acho que é muito válido, porque cada um de nós pode ter uma emissora, você pode montar sua rádio, eu vejo muita gente sobreviver disso, mas é de um esforço tremendo, porque ainda não se tem investimento nesta área, né? Ainda não se coloca propaganda, as agências não estão voltadas para isso. Até porque, como eu disse agora mesmo, as rádios convencionais também têm o seu site, seus aplicativos e transmitem sua programação via internet. Então, para quem é só exclusivamente rádio web, sofre uma concorrência bem desleal e pesada dos grandes nomes, dos grandes grupos de comunicação. Então, eu imaginaria agora, nesta época da vida, que as rádio webs fossem mais fortes, mais poderosas, mas eu acho que falta mesmo um pouco de incentivo, falta uma associação, e isso não tem, né? Isso não tem, infelizmente não tem, deveríamos ter. As webs e as comunitárias, né, tem esse mesmo problema, a questão de investimento. Também, as comunitárias vieram para solucionar uma coisa, mas elas têm um apoio cultural, mas eu acho que muito em torno disso, sabe, é também de quem está conduzindo a coisa. Não vamos nos isentar disso. Muita gente perde o sentido de uma rádio web, perde o sentido de uma rádio comunitária, quer torná-la convencional. O objetivo não era esse, né? O nome está dizendo comunitária, em prol de uma comunidade, seja ela qual for. Então, muitas delas quiseram se tornar à força rádio convencionais, né? E aí agora a gente também coloca a rádio pirata, né? Que é aquela que é clandestina, neste bolo aí, ocupando espaço e tomando um cliente potencial de uma rádio comunitária. Ela ocupa a mesma faixa e também acaba pegando uma fatia do mercado que seria dos apoios culturais das rádios comunitárias. Algumas sobrevivem bem, mas a maioria absoluta não sobrevive, não. Inclusive, né, muitas comunitárias são chamadas de piratas. O próprio ouvinte confunde, né? Mal sabe os ouvintes a dificuldade que a comunitária tem e as coisas que ela tem que falar para sobreviver, né? O que ela pode falar e o que ela não pode falar, aliás. É verdade. Eu acho que, como eu te falei, falta incentivo da sociedade. Eu acho que algumas comunitárias que têm algumas associações, algumas ONGs, algumas igrejas por trás e podem ajudar, elas até sobrevivem, mas a maioria pena com isso. Eu acho que falta um incentivo governamental. Eu não estou falando de dinheiro, não, eu falo mesmo e falta, de novo, a mesma coisa que falta para a rádio web, falta para a rádio comunitária, como você mesmo bem falou, uma associação, uma união, né, das rádios, eu não sei se tem, das rádios comunitárias, né, mas cada uma está tirando para um lado, cada uma está indo para um lado, cada uma tem um objetivo, aí fica mais difícil. O problema é que até tem, mas não contempla todos os estados, né, tem a Abraco, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, mas não contempla também todos os estados. Assim como a Associação
estações de rádio têm as suas estaduais, deveríamos ter as estaduais, né? Ou as regionais, quem sabe por que não? Uma coisa que o pessoal confunde muito, né? Agora, algumas pessoas confundem muito, é a questão do podcast e as rádios. Para mim, o podcast nada mais é do que um programa de rádio. Isso aqui que a gente está fazendo é um podcast. Você pega uma entrevista e coloca ele em alguma plataforma de podcast. Extrai um trecho de um programa de rádio, uma entrevista, uma mensagem, é um podcast. Então, o podcast é único e exclusivamente isso. Eles fizeram o que o rádio deveria estar fazendo, entrevistas interessantes, bate-papos legais e tal. E em algum momento, o rádio abriu essa brecha para o podcast, mas isso já existe há muito tempo. Se popularizou ultimamente, mas o podcast eu já conheço há 20 anos. Pessoas que escutavam, que bom que popularizou. Para mim é ótimo. Para a gente que trabalha no rádio é maravilhoso. É mais um campo de trabalho e a gente tem muito que aprender com eles. Muito, de verdade. Engraçado. Você não citou, mas a televisão tem feito muito isso, né? Alô para fulano, eu vejo o jornal às vezes, eu vejo o cara mandando alô pela internet, eu vejo o cara mandando videozinho pro Datena. Isso nada mais é do que o rádio. Puramente o que o rádio sempre fez na vida. E o podcast também é isso. Nada mais é do que um trecho de um programa de rádio, que pode ir pro ar numa rádio numa boa. É isso. É mais um subproduto que ganhou vida, que ganhou forma, que ganhou notoriedade, porque ele foi parar na internet e foi parar com vídeo, né? Colocaram uma câmera, aquilo que a gente falou lá. Agora tem isso. Ele aproveitou muito bem esse espaço e tá lá. Mas nada mais é do que isso que a gente tá fazendo aqui agora. Nada mais é. Se você quiser postar esse podcast depois, vai ficar muito legal. As pessoas vão ter mais alcance, inclusive, para outras pessoas. Com certeza. Jones, você teve uma oportunidade, né, na sua vida, na Rádio Minas FM, aliás, um abraço pro pessoal da Rádio Minas, de conduzir como diretor a Carla Souza, que também é uma colega deficiente visual, né, no show da Minas, Manhã da Minas. Queria que você falasse dessa oportunidade. Para mim foi um grande aprendizado, foi um grande desafio para os dois, está sendo até hoje, já são 10 anos lá, e era como é que a gente ia conduzir isso? Decidimos, a direção da rádio, eu, a própria Carla, que ela não seria tratada como deficiente visual. Nós adaptamos, como toda pessoa que precisa de adaptação, nós adaptamos o sistema, nós mudamos o sistema. Hoje é um sistema digital, não tem nem mesa de som mais na rádio, é uma tela touch em que ela opera. A Carla opera uma tela de computador touch. Como é que é isso? A gente faz adaptações. Ela pediu isso. E ela é cobrada como profissional exatamente igual aos outros, sem nenhuma distinção, sem nenhuma diferença. Eu acho que aí está a grande diferença. Eu acho que foi a grande sacada nossa. Ela é cobrada exatamente como exatamente igual aos outros. Se falha, se tem erro, quando ela precisa melhorar em algumas situações, ela recebe e aceita as suas sugestões e críticas. Eu acho que a melhor maneira de você lidar com a deficiência não é ignorando-a, é muito pelo contrário, é você trazendo a pessoa com deficiência para o mundo mais próximo possível, mostrando que ela é capaz. Por que não? A Carla é um exemplo, eu uso como exemplo na Nativa, a gente usa muito isso, faço vídeos, faço demonstrações, eu uso ela como exemplo e as pessoas admiram bastante o tipo de trabalho que ela faz. Ela não se limitou e não se vitimizou por causa da deficiência visual dela, muito pelo contrário, agarrou aquilo e fez daquilo um desafio e faz com muito brilho, competência, aquilo que ela faz diariamente nas manhãs da Minas FM. Aliás, uma grande locutora e uma grande amiga, inclusive. É uma grande pessoa, mãe de família exemplar, uma esposa exemplar, uma grande colega de trabalho para todos nós. Um exemplo. Além da Carla, você já tinha tido oportunidade de trabalhar com alguma outra pessoa com essa ou a característica da Carla ou semelhante? Para fazer o que ela faz, não. Eu trabalhei durante 20 anos com o Dudu Braga, do meu lado, diariamente, semanalmente, gravando, fazendo ao vivo. Uma grande pessoa, mas ele, que nos deixou há um ano, exatamente um ano, ele não operava. Ele não tinha essa habilidade de operar uma mesa de som. Então, assim, ele tinha as limitações, mas também não estava preso a elas. Ele comunicava de uma forma exemplar. Dudu Braga, para quem não sabe, era filho do Roberto Carlos, nasceu com problema de visão, mas conseguiu ter uma vida normal até os 21 anos,
conseguiu recuperar essa visão, sofreu um acidente surfando, ele descolou a retina e perdeu de vez a visão dos 21 até o final da sua vida, ano passado, com 50 e alguma coisa. E aí ele passou esse período todo fazendo as coisas dele, dava palestras e tal. Era mais um exemplo a ser seguido. Eu trabalhei, então são as duas pessoas mais próximas com quem eu tive e tenho contato no meio rádio, com essas características. Brilhantes, maravilhosas, guerreiras. Querido Dudu, e o programa As Canções que você fez para mim, tive a oportunidade de entrevistá-lo 2 vezes. Grande Dudu, saudades eternas. Com certeza. E aqui realmente marcou época aí nos microfones, né? Todas as emissoras que ele passou. Sim. Aliás, esqueci do Kleber, era o Kleber Salles. Tem outras figuras com que eu tive o prazer de trabalhar e de conhecer, mesmo que momentaneamente. Tem mais outro, Reinaldo, tem mais algumas pessoas deficientes visuais que são grandes comunicadores também. Geraldo Magela. Alguns também já partiram, mas eu tive o prazer, enfim, essas pessoas todas. E a locução comercial, como que apareceu para você, além do rádio, a locução comercial? A locução comercial, ela é uma ramificação da locução, né? É mais assim como tem a apresentação de eventos, o cerimonial, assim como tem a locução de rádio, locução esportiva, a locução comercial. É uma coisa de muita dedicação, de muito treino, mas de muita paciência. É extremamente difícil de fazer, mas é prazerosa. Isso veio em mim, por exemplo, depois, muito depois, que eu já estava fazendo rádio. Mas eu acho que, assim, existem talento para tudo. Tem gente que é muito mais talentosa para gravar comercial, e tem gente que é muito mais talentosa para apresentar um programa de rádio, tem gente que é muito mais talentosa para narrar uma partida de futebol, e assim vai, né? É isso, tem os que se destacam mais. E tem gente que consegue, com muito esforço, fazer as coisas todas ali. Eu me encaixo nessa categoria de muito esforço para fazer essas coisas todas aí. Eu me lembro de um comercial que você fez, que ele era tocado numa outra emissora que eu trabalhei, né, que foi da Paraty, famoso Pousada dos Pescadores. Ah, sim, era um varejo, né? Varejo de bailão. Nossa, foram muitos anos ali também, né? Aquilo é uma locução comercial de festa, baile de show para rádio, né? A gente meio que é obrigado, quando eu trabalho em rádio, a gente acaba gravando os comerciais da emissora, né? Ali é uma coisa que a gente fazia. Eu trabalhava para eles também, prestava serviço e automaticamente gravava todos os spots de shows que eram produzidos. Eu mandava para eles, eles distribuíam para as outras emissoras também. Era meio que um contrato de exclusividade para a Pousada dos Pescadores. Eu faço isso até hoje, não para baile mais, mas faço para algumas empresas. E na Nativa eu gravo bastante. E na Minas FM eu sou o locutor de chamadas, que é outra coisa parecida com o spot, mas é outra pegada, né? A gente pode implantar outro ritmo lá. Gravar é um negócio muito louco, porque todo locutor, todo mundo, aliás, todo ser humano não está acostumado com a sua própria voz, né? Quando você grava pela primeira vez, você se assusta com aquilo, porque nós não temos uma formação biológica. A formação do nosso corpo humano não é para você ouvir, é para você falar. Então, por isso que tem um fone de ouvido. E quando você ouve sua voz, não era exatamente aquilo que você imaginava que é. É engraçado. Você se acostuma, acaba se acostumando com isso. Depois de muito tempo, você acostuma. É isso. Acima de tudo, é treino. Muito mais treino do que outra coisa, a locução comercial. O senhor falou da locução esportiva. Em algum momento, você chegou a ir para a locução esportiva, fazer jogos? Não tenho a menor vocação para isso. Eu acho que talvez comentar, sim. Já comentei. Rádio Bandeirantes, Rádio Bradesco Esportes, era uma rádio muito divertida. Eu fui convidado a comentar, mas como torcedor, né? Não como profissional, avaliando tática e técnica. Não. Eu só gosto. Como eu gosto, então tenho uma certa facilidade de falar, porque acabo entendendo de muitos esportes, mas como profissional não, estou muito longe disso. Eu acho que também é dedicação e precisava me dedicar. Agora eu não consigo ter essa disponibilidade para isso. Eu deixo para quem sabe mais do que a gente. Eu, além do espaço da inclusão, né, esse programa que eu apresento, eu também comento futebol, né? Sou o único cego a comentar futebol profissionalmente no Brasil. Agora eu vou inverter, como é que é isso? Então, eu me baseio ao narrador, a narração são meus olhos, então eu tenho que prestar bastante atenção no que o narrador está falando. Claro que eu não tenho ali como anotar, então minha memória tem que ser o meu guia, e naquela comentário rápido que a gente faz ali durante o jogo, e no intervalo, né, poder me esticar
ficar um pouco mais, prolongar um pouco mais, claro, pegar primeiro as escalações bem antes, né, para saber a parte tática, para quando chegar na hora do intervalo eu conseguir ter todas as coisas que eu preciso para desenvolver o comentário. Mas é legal, porque como é que você consegue visualizar uma formação de um time, as nuances de uma partida dentro do jogo? A tática a gente pode pegar antes, escalações e tal, mas só com a narração, a informação do narrador ou do repórter, isso é muito legal, hein? Muito bom. Uma outra ramificação hoje da locução, né, que muitas pessoas estão fazendo, é o audiolivro. Em algum momento o senhor já fez ou pensa em fazer essa ramificação? Já fiz muito, bastante. Era um trabalho voluntário, era a minha doação quanto ser humano. O Instituto Laramara de São Paulo, eu não sei como é que está agora, possuía um casting de locutores, atores, leitores de livro de forma voluntária. A gente lia livro para as pessoas com deficiência visual. Livro didático, livro de escola, livro de tudo. Então eu ia uma vez por semana e lia bastante livro. Praticamente eu lia um livro por mês e deixava lá, um audiolivro, um audiobook. E eram livros de escola, livros didáticos, algumas situações, livros até difíceis de serem entendidos, de compreensão, né? Livros de matemática, livros mesmo. Eu não sei como é que está isso hoje, mas durante um bom tempo eu contribuí com o Instituto Laramara e foi muito gratificante, muito, muito. Sobre essa questão do audiolivro, há aqueles que defendem a narração, de você narrar e deixar com que a pessoa que vai ouvir imagine o fato, e há aqueles que defendem a narração interpretativa, que o locutor interprete o livro, dê a ênfase maior, né, e passe ali o que você está sentindo do livro. Como que você analisa esses dois lados da narração? Eu acho que para um livro, um romance, um livro não didático, eu acho também, né? Vai muito de quem é o receptivo, de quem é o passivo dessa história, que é quem vai ler. Eu acho que o livro didático cabe interpretação. Era uma vez uma menina bonitinha chamada Branca de Neve. Eu acho que isso é legal. Para o livro não didático. Para o livro que tem informação técnica, eu acho que não cabe, né? Não cabe você interpretar. Não, eu acho que tem regras que não podem ser... Então você acaba tirando a atenção do aprendizado, na minha modestíssima opinião. Eu acho que o didático você pode ler como está escrito, e o livro não didático, aí sim, cabe uma interpretação, uma narração com mais ênfase interpretativa, com mais emoção na voz, coisa de ator mesmo, sabe? Como nos desenhos animados. Era uma vez, fulano de tal. E os Três Porquinhos, eu acho que isso é legal, isso vale. Eu gosto muito disso. Além da locução, o senhor já trabalhou com dublagem? Não, porque precisaria ser ator. Na verdade, já trabalhei, mas não me aprofundei muito, porque eu tinha que ser ator. Como a minha carreira caminhou muito para a locução e também para a gestão, eu não consegui desenvolver alguns lados. O lado da locução esportiva, que a gente já falou, e o lado de ator também. Eu precisava fazer o curso de teatro durante 4, 5 anos, um curso normal, para obter o DRT, que é o registro, para daí começar a dublar de verdade. Esse meio de dublagem é um meio muito fechado, muito fechado. Eu fui fazer só algumas coisas para entender como é que era, mesmo assim, foram muitas as dificuldades. E como eu já estava muito concentrado no rádio, eu não consegui ter essa disponibilidade de tempo, acabou ficando para trás. Eu não faço mais, tem muito tempo. E a questão de aulas? Hoje tem muitos cursos aí de rádio, o próprio Senac, rádio oficinas, né, outros cursos aí que o pessoal faz hoje. Você já pensou também, já fez alguma coisa relacionada a isso? Já fiz e tem um projeto encaminhando. Eu sou filho de professor, né? Então tá no meu DNA da aula compartilhar conhecimento. Eu faço, mas eu faço muito justamente por isso, porque conhecimento não se leva pro caixão. Se fosse assim, a gente não tava nem conversando aqui agora. Acho que conhecimento você se compartilha com as pessoas. Tudo aquilo que você aprende, você tem que compartilhar. Para que você vai levar isso embora? Então, tem um projeto que está quase para sair, é pela internet. Eu já dei aula no Senac, foi uma experiência maravilhosa. E agora com a internet dá para você fazer do seu próprio estúdio, ministrar cursos, mentorias e tais. Sim, tem esse projeto que está saindo. Eu não posso adiantar prazo, mas ainda neste semestre de 2022, ele começa a ser divulgado, amplamente divulgado, espalhado por aí. É uma equipe que está me acompanhando, monitorando. Eu tenho um tempo de maturação, eu demoro um pouco para fazer as coisas, mas é porque eu quero fazer com paciência e ter um conteúdo bacana, né? Não às pressas, não de qualquer jeito, não para ganhar dinheiro, mas para ensinar de verdade, não só para vender, mas
também para passar algo de positivo para as pessoas. Eu acredito muito nisso. Se não for assim, para mim não funciona direito. Mas tem sim. Comunicação para a Vida é o nome do projeto. Maravilha. Em breve teremos aí o projeto Comunicação para a Vida com o glorioso Jones Mendes, né? Eu não sei onde eu vou arranjar um tempo para isso, mas vamos lá. Eu vou ter que dar um jeito. Vamos lá. Você vai conseguir passar seu conhecimento para as pessoas. Dormir para quê, né? Não tem gosto de nada. Pois é. Na madruga, né? Já madruga, já fica logo acordado direto. Aliás, os famosos programas da madruga, hein? Aquele programa romântico da madruga. A madrugada começa com o romântico, depois ela abre espaço para os... Eu gosto disso. O talk show, né? Que é o bate-papo, a entrevista, é humor, é alegria. Madrugada tem que ser uma coisa viva. Madrugada tem que ter conversa, tem que seja bobagem, como tem em vários lugares. Madrugada tem que ser uma coisa para manter as pessoas que ali estão, fidelíssimos ouvintes, ligados, antenados e participando. O rádio não é mais só falar ou tocar música ou informar e o cara tá lá do outro lado só ouvindo, não. Esqueçam isso. O rádio é interatividade. O ouvinte quer falar, ele quer ter voz também. E temos que dar essa voz. Na madrugada não tem melhor espaço para isso. O rádio é a participação do ouvinte, né, que está ali interagindo com o seu locutor, com quem ele gosta, né, realmente. E hoje com a comunicação via WhatsApp também melhorou, né, você ali não precisa ficar com a linha telefônica, né? Tem vários meios hoje de você se comunicar com o ouvinte. Sim, direto. Então, acho que isso veio para agregar, volta na nossa conversa ali atrás. O rádio passou por uma transformação e uma grande transformação é essa atitude, né, da interatividade do ouvinte participar, opinar, dizer, ter voz e pronto, acabou. E isso é muito importante. Deve ser daqui para frente, quase que uma constante, uma obrigação de colocar o ouvinte no ar. O senhor acha que hoje em dia ainda há espaço para rádios segmentadas? A rádio que só toca sertanejo, a rádio que só toca rock, ou a tendência é ser uma coisa mais de tocar de tudo? Não, acho que tem tendência para as duas coisas. Quando você tem uma oferta muito grande de rádio, uma capital, uma cidade grande que tem 10, 20 emissoras, dá para segmentar numa boa, tranquilo, como existe hoje. Quando você tem uma cidade menor que tem pouca oferta de rádio, aí não, eu acho que a rádio precisa tocar de tudo e atender de tudo, né? Depende muito de cada região. Mas tem espaço para tudo. Eu acho que sim, cabe o segmentado, e aí é de cada um. E cabe também o estilo variado. Eu acho assim, que as rádios jornalísticas, alguns estilos eu acredito que eles não conseguem mais atingir a galerinha, por exemplo, público jovem de 20 anos para baixo, não escuta mais rádio, né, nas grandes cidades. Então esse público aí, essa segmentação está mais complicada. O público jornalístico tem muita coisa, segmentação boa essa aí. Mas se você juntar o jornalístico com entretenimento e bem feito, é uma variação interessante. E aí independe do tipo de música que você toque. Mas eu acho que o futuro pode ser isso aí, pode ser um pouco da mistura das coisas, dos segmentos. Por que não? Não tem nada que desabone, que desagrade, pode ser uma tendência, eu acho, pode ser assim. Nós tínhamos uma grande emissora, né, que infelizmente não existe mais, né, lamentei muito, aliás, quando essa emissora saiu do ar, que foi a Rádio Globo, né, no 1100, famoso 1100 AM, né, que acabou. Como que você vê o fim dessa emissora, né, tão tradicional e que infelizmente se acabou? É um fim de uma era, né, mas é muito por conta de gestores, o grupo que talvez não acreditou no próprio potencial que tinha em mãos, ou não quis mais aquilo, ponto. Por outro lado, nós temos emissoras solidificadas com 85 anos de vida, como a Rádio Bandeirantes, que faz parte do grupo de televisão. Temos a Jovem Pan, que é tradicionalíssima também, do AM foi para o FM, se reinventou, misturou as duas coisas, que eu estou falando ali, tem um pouco de entretenimento ainda, mas é muito jornalismo. Nós temos investidores comprando rádio, apostando no veículo, gastando uma nota, formando redes. Então, assim, isso é uma dó para quem é ouvinte, mas quem manda é quem tem a rádio dele. Eu acho que eles quiseram segmentar para o jornalismo e tá tudo certo. A gente lamenta, mas os profissionais se encontram e os ouvintes vão buscar alternativas. Faz parte também, né? Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. O senhor citou a Jovem Pan, né? Jovem Pan que na década de 90 colocou ali o telefone virtual, né? Jovem Pan FM 100,9, telefone virtual, umas coisas assim que foi meio que uma inovação, né, pra época. Sim, uma rádio que sempre foi vanguarda, sempre foi de inovação, sempre foi buscando tecnologia para ajudar. Muita coisa foi feita ali e é usada até hoje, muita coisa. O famoso livro
do seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Ninguém Faz Sucesso Sozinho. É um livro muito legal de se ler. Ah, sim, nunca, né? Aliás, ninguém faz nada sozinho. Nada. Se não tiver companheiros, parceiros, profissionais e pessoas próximas, até parentes, né, para dar aquela força, o sonhador, ele precisa de gente para apoiar, nem que seja o seu sonho e acreditar nele junto. Sonhar sozinho é só um sonho. Então, nem até para sonhar você precisa de alguém para te ajudar. O rádio, ele mudou a data, né, do dia do rádio, de setembro para novembro. Como que você vê essa mudança? O que você achou dessa alteração do dia do rádio, dia do radialista? Palhaçada. Eu acho que o dia do rádio é 25 de setembro, o dia do radialista é dia 21 agora. Aí inventaram 14 de novembro, eu não sei, é aniversário de Roquete Pinto. É bom porque a gente comemora mais de uma vez, mas algumas coisas você não precisa alterar, você quebra uma tradição, né? Uma tradição. O que a gente comemorou agora, dia 7, foram 100 anos da primeira transmissão do rádio, beleza? Isso é uma coisa. 100 anos da primeira transmissão de rádio, então o rádio 100 anos. Ok, a inauguração do rádio, beleza. Mas o dia do radialista é dia 21 de setembro e o dia do rádio é dia 25 de setembro. E agora tem um novembro aí que foi inventado, mas sei lá, eu sou mais tradicional, né? Eu acho que não deveriam ter mudado. Eu vi agora, acabei de ler uma notícia, agora estão querendo falar do Dia Nacional do Rádio. Eu falei, ué, mas já existe, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Tem gente que eu acho que falta um pouquinho de informação também, ou gente que quer aparecer em cima da circunstância. E ainda mais nesse período agora, né? Um momento que muita gente gosta de falar alguma coisa. Mas o dia do rádio é dia 25 de setembro e o dia do radialista é dia 21 de setembro. E pronto, acabou. Pois é, são as datas tradicionais aí, que realmente eu não entendi também porque essa data de novembro. O pessoal fala muito ainda da questão do Roberto Landel de Moura, né, que ficou como o pai da telegrafia, né, já que não ficou como o pai do rádio, né, o pai da radiotelegrafia. Digamos que nesta situação, fica uma lenda, né, a gente não sabe. Ficou quase uma lenda que ele registrou, mas ele só registrou depois do Marconi, a primeira transmissão de rádio e tal. Tem os históricos, tem lá É a mesma história do Santos Dumont com o avião. É um negócio muito louco. Santos Dumont, inventor do avião para nós, né? Mas para a maioria das pessoas foram os irmãos Wright, os americanos que inventaram as asas loucas lá e saíram voando. É claro, tem mais poder, fala mais alto, inventa e diz que foram eles que fizeram primeiro. Mas é aquilo que você corre para registrar, né? O Neymar joga muita bola. Tô fazendo uma alusão. Mas eu conheço um menino que mora no meu bairro que joga muito mais bola do que o Neymar. Do que adianta? Quem tá jogando? Nada. Então, assim, é a coisa da oportunidade, né? Fulano canta, mas eu conheço um menino que mora aqui na minha cidade que canta muito mais do que qualquer um desses artistas. Mas e daí? Quem está cantando? É isso. É um pouco de correr atrás, de você registrar esse momento. Fica para a história aquilo que foi registrado, né? O Landel ficou para a história como padre. E ele é tratado como um cara maluco. Não levaram muito a sério a época em que ele falou dessa história toda, porque todo cientista, todo gênio tem essa coisa, né? Eu não sei dizer como era a personalidade dele, mas de qualquer maneira era um gênio que criou um sistema que ninguém tinha, mas não tinha muito crédito para as pessoas acreditarem nele. Só depois que lá nos Estados Unidos colocaram que era uma coisa que era uma levada a sério, a história do patentear, foi que ele conseguiu, mas aí já tinha passado a época e ficou para a história como brasileiro, mas quem conhece mesmo o inventor do rádio é Guglielmo Marconi, pronto, acabou. Que louco isso, né? Pois é, o Marconi acabou ficando como o pai do rádio, né? E ele acabou levando aí. Estudaram juntos, mais ou menos, e ele acabou ficando com a glória. É assim que a vida é, né? O cara do Facebook, o Zuckerberg, foi com um grupo de pessoas. O cara que fundou a Microsoft, o Bill Gates, um monte de gente. O fundador da Apple não foi sozinho. Steve Jobs tinha mais gente, mas sempre aparece, né, aquele que se destaca mais, que dá um maior barulho, que patentia, que vai lá e fala, fui eu. Sempre tem alguém para ser um inventor, sempre tem um nome que se destaca. Jones, alguma vez você já trabalhou com audiodescrição? Não, nunca trabalhei, gostaria muito, mas nunca tive a oportunidade. Também é uma área, né, que locutores estão indo para essa área, né, cada vez mais a gente está vendo pessoal aí migrando de área. Me fale um pouco dela. A audiodescrição é um recurso que você faz uma narração, uma descrição de uma imagem que está passando na tela para a pessoa com deficiência visual. Tá, mas isso aí é profissão? É a profissão. Tem os cursos, tudo, as técnicas, né, e
você faz isso com o apoio de uma pessoa cega, que a gente fala que é o consultor, né? E tem os locutores, os roteiristas, e quem faz a consultoria disso sempre é uma pessoa cega. Tá, mas isso aí é à distância ou você precisa estar do lado da pessoa? Você pode fazer a locução e a pessoa fazer a consultoria, mas não necessariamente estar junto. Então vamos lá, vamos supor que tem um evento, uma palestra, vamos lá, um Rock in Rio da vida. Aí existe um grupo de pessoas que estão lá ou não estão lá, estão com a tela ligada na transmissão do evento, e aí existem pessoas que se conectam àquilo, os deficientes, os cegos, para assistir via audiodescrição, ou pessoas que estão no evento, talvez não no Rock in Rio, porque talvez o barulho não permita, mas uma palestra, numa situação em que tem apresentação mais teatral, aí a pessoa tá ali narrando e aí tá com fone de ouvido, como se fosse um tradutor de alguma coisa, é isso? Você fica como se fosse um rádio, você põe no ouvido, um fone, já tá tendo pelo telefone também, depende do local, da forma, você põe ali no ouvido e vai ouvir a palestra ou filme, uma peça teatral, conforme vai ter a parte, né, que a pessoa não consegue ver, vai uma pessoa falando, sem sobrepor a peça, por exemplo, e vai falando ali o que está acontecendo, que a pessoa com deficiência não consegue visualizar. Por exemplo, um concerto, né, o que o maestro está fazendo, quando a orquestra está se colocando, o que vai ter, os movimentos que vai ter ali naquele momento. Isso aí o audiodescritor vai falando. É interessante, eu já ouvi falar, tenho amigos que fazem, mas eu nunca me aprofundei no assunto. Mas isso não atrapalha? Não, assim, você não pode falar em cima da música, por exemplo. Você vai falando quando tem os espaços, as pausas, aí você vai falando. Tem muito acontecido isso no futebol, em que a mãe ou o irmão ou um parente próximo vai para o campo, vai para o estádio, do lado da pessoa e ela vai narrando. É muito legal. Tem uma imagem que virou o mundo, que é de uma torcedora do Palmeiras com o seu filho deficiente, e ele foi flagrado pelas câmeras e rodou o mundo. Viajam e vão nos jogos e a mãe fica narrando o jogo para o menino. Eu achei, primeiro, de muito interesse, né? Muito legal aquilo. E depois disso vieram outros e outros e outros, mas eu fico imaginando como é que em que espaço de tempo a pessoa faz essa narração, porque ele também tem que sentir, né? O deficiente está lá para ser um espectador, mesmo não enxergando, mas ele quer sentir a galera, o barulho, o toque na bola, então acho que não pode atrapalhar, né? Exatamente. Essa imagem é da Silvia Greco, que você se refere, da Silvia Greco, e o garotinho Nicolas, né? Inclusive, isso. Matéria do meu amigo Renato Peters. Exatamente. Brilhante, maravilhoso. Uma reportagem que ganhou prêmio, ou foi indicada a prêmio, maravilhoso. Bom, Jones, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, Teletema Cast, eu gostaria de agradecer a sua gentileza, a sua atenção com o nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aí suas considerações finais, uma mensagem final sobre o rádio, seus contatos. Eu que agradeço, Felipe, a toda a equipe do programa, obrigado pelo convite. A mensagem que eu posso deixar para os ouvintes, para todo mundo, é: acredite naquilo que você ama, faça aquilo que você acredita com amor, dedique-se ao extremo e, acima de tudo, deixe um legado para os próximos que estão chegando. Não leve para si o seu conhecimento e tenha humildade, acima de tudo, para saber que você não sabe nada. Temos muito que aprender e não aprenderemos nada. Seremos eternos aprendizes dessa vida. Grande abraço a todos, obrigado pelo convite, até a próxima. Ok, conversamos com o locutor e gestor Jones Mendes aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.